Olá, alunos e alunas. Hoje nós vamos estudar mais um artista, dessa vez um artista francês, chamado Georges Braque. Ele foi amigo de Pablo Picasso e ajudou Picasso a fundar o cubismo, que nós estudamos recentemente. E assim como Picasso, suas primeiras pinturas cubistas foram também geometrizadas, muitas delas de paisagens, como essa aqui, Casas de Estaque. Observe como as formas são simplificadas e geométricas. Às vezes dá até para confundir com alguma pintura do próprio Picasso. Mais uma vez, Georges Braque pintou nesta região chamada Estaque, que é um porto na França. Georges Braque, na verdade, pintou várias vezes este mesmo porto. Aqui nós vemos como ele se usava desses sólidos, dessas formas geométricas, como ele fez na pintura anterior. Lembrando que isso não era tão comum nessa época. Foi Georges Braque e Picasso que iniciaram essa nova forma de pintar, que nós vamos chamar depois de cubismo, conforme vimos na aula passada. E da mesma forma que Picasso foi se aprofundando cada vez mais nessa nova forma de pintar geometrizada, ficando cada vez mais até confuso em algumas situações, com o Georges Braque foi a mesma coisa. Nesta pintura aqui, Garrafa e Peixes, já dá para perceber que ele se aprofundou, que ele foi à frente no que vamos chamar de cubismo. E perceba que as formas elas já começam a se perder um pouco. Se antes a gente ainda conseguia perceber um viaduto, uma casa, uma árvore, aqui a gente já começa a perceber mais simplesmente figuras geométricas. Mas se você olhar bem atento, vai conseguir encontrar aqui a garrafa e os peixes. Conforme eu disse, Picasso e Georges Braque foram amigos e desenvolveram juntos o cubismo. Então fica até mais fácil entender porque muitas vezes eles pintaram coisas que eram até quase parecidas. Se lembrarem, Picasso pintou várias vezes pessoas tocando instrumentos musicais, especialmente o violão. Aqui, Georges Braque pintou uma mulher tocando o bandolim. Olhe bem, você consegue identificar onde está a cabeça, a mão ou mesmo o bandolim, o instrumento musical? Por mais que esteja geometrizado, a forma é levemente reconhecível, né? Um pouco mais complicado por conta da quantidade enorme de figuras geométricas, mas você consegue enxergar se você ficar bem atento. Perceba que, à medida que o tempo foi passando, muitos artistas foram geometrizando tanto que vai chegar um ponto em que a forma simplesmente desaparece e resta apenas a figura geométrica. Ainda não é o caso aqui, mas dá para perceber que muitas vezes parece que a arte estava caminhando para esse lugar. Vocês lembram que nós estudamos duas fases do cubismo. A primeira foi o cubismo analítico, onde tinham só pinturas, e depois entrou uma fase com colagens, que chamamos de cubismo sintético. Aqui, Georges Braque também mostra que estava disposto a fazer colagens. Esta obra, Violino e Cachimbos, foi feita com uma mistura de desenho, de traçados e colagens de jornais. Aqui, mais uma colagem. Mais uma vez, ele fez alguns traçados em preto, com carvão, e ele colou uma outra coisa nesta folha. O que você acha que parece este material aqui? E nesta obra aqui, A Mesa do Músico, conforme eu disse, às vezes fica bem confuso e difícil de enxergar qualquer objeto. Olhe bem, você consegue identificar alguma coisa nesta obra? Se ela se chama A Mesa do Músico, será que tem algum instrumento musical aqui? Depois de um tempo,
produzindo colagens com formas retas, com linhas retas, Georges Braque começou novamente a pintar com figuras mais arredondadas. E as figuras também passaram a ficar um pouco mais reconhecíveis, fáceis de serem vistas. Nesta pintura aqui, chamada Natureza Morta com Le Jour, Le Jour significa o dia em francês, nós podemos ver que as figuras ficaram mais fáceis de serem reconhecidas novamente. Nós conseguimos enxergar os instrumentos musicais, o cachimbo, o jarro, as frutas. Não está mais tão confuso como estava nas suas colagens retas, geometrizadas. Ele também passa a pintar novamente, mais do que estava pintando. A colagem, ela está ali, mas ela ficou um pouco para o segundo plano. Isso mostra uma nova fase do pintor, como um retorno um pouco mais para a pintura. Aqui, outra natureza morta. Aliás, você sabe o que é natureza morta? Natureza morta é quando o artista ele pega uma série de elementos da natureza, como por exemplo, frutas. Podem também ser outros elementos relacionados às plantas. E ele coloca esses elementos, muitas vezes em algum lugar, e pinta cada um deles. Muitas vezes a natureza morta é uma pintura de frutas em cima de uma mesa. Georges Braque pintou uma série de vezes nesse tema da natureza morta. Várias vezes ele pintou frutas, objetos, coisas da natureza em cima de uma mesa. Então, dá para perceber que aos poucos ele realmente foi retornando mais para a pintura e deixando a colagem um pouco para trás. Georges Braque morreu no dia 31 de agosto de 1963 em seu próprio estúdio. Uma diferença que podemos falar entre ele e o seu amigo Pablo Picasso é que Picasso foi se reinventando e modificando sempre seu estilo, abandonando muitas vezes o cubismo, enquanto Georges Braque permaneceu no cubismo até o fim de sua vida. As características geometrizadas das linhas, curvas, linhas retas, sempre estiveram presentes em suas obras. E agora uma curiosidade. Uma das obras de Georges Braque, essa aqui, a Oliveira Perto de Destaque, foi roubada de um museu de arte moderna na França, em 2010. O ladrão a roubou junto com outras 4 obras, uma delas inclusive de Picasso. Ao roubar as obras, ele as retirou de suas molduras e abandonou as molduras aqui. O homem foi preso alguns anos depois. Mas e as obras? Onde elas foram parar? Ainda não foram recuperadas. E muito possivelmente não serão mais. Muitas obras de arte são roubadas e depois são vendidas em um mercado clandestino, um mercado secreto, conhecido também como o mercado negro das obras de arte. Essa é uma das últimas fotos da pintura quando ela ainda estava no museu. É aqui que ela ficava. Georges Braque morreu em 1963, deixando uma grande coleção de obras cubistas. Vamos agora realizar algumas atividades no Google Forms e no nosso caderno de artes. Até mais, pessoal!